Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos dos casos mais sobrenaturais do mundo e do futebol. Foi lá no podcast do Inteligência Limitada, não vi ainda, tô bem curioso, vem comimigo. Os mais pesados, eu acho, Eu né? acho que na verdade tem do Chile. Chile é pior. Chile é pior. Ah, é? Conta do Chile, Não, cara. cara, que, pô. O Chile tem um colecionador de morto aqui que Nossa, colecionador Chile de ossos. Pode dar problema isso daí. O cara tem uma desova. O Chile tem a história do Estádio Nacional e tem dentro do Estádio Nacional do Chile um lugar chamado Escotilha 8. E a Escotilha 8, o estádio inteiro foi usado pelo Pinochet como um tipo de campo de concentração. Sim. De desafeto político na época. Logo depois, acho que, você me corrige, mas foi em 73, né? Sim. 11 de setembro de 73, o golpe militar no Chile, e durou até os anos 90, e os estádios do Chile em geral foram usados, mas esse ficou muito forte e acabou deixando essa marca no estádio até hoje, nacional. Escotilha 8 é um espaço que era era um local de aglomeração, porque tinha um pequeno corredor que levava até uma porta do estádio. Então a galera tentava se comunicar por ele. E é muito louco que até hoje ele tem nas paredes o nome das pessoas que ficavam presas, porque a galera desaparecia. Então o cara falava, bom, eu vou deixar algum nome aqui para se alguém que eu existi. Porque o cara sumia com tudo, jogava no rio, matava, jogava no mar, aliás. E esse lugar, ele tinha algumas aparições muito características, que eram as de pessoas correndo aflitas, assim, vultos correndo aflitos, ou agachado em posição fetal, também chorando, pedindo ajuda. E hoje é uma área reservada do estádio. Eles não fizeram, embora tenham pintado um monte de vezes, não consegue apagar os nomes. O cara vai lá, tenta fazer massa corrida, passa o tempo, aquilo despenca, aquilo cai. Então, porque o outro do Chile, que eu até comentei contigo fora, é o Concepción. O Concepción, eles falam que também estádio, também usado pelo Pinochet, mesmo caso. É porque ele usou vários. Usou vários. Vários espaços, né, para presos políticos. E o fenômeno lá não é nada assim tão contundente quanto ver fantasmas, mas é algo assustador. As testemunhas dizem que as portas fechadas, quando você deixa as portas fechadas depois de um determinado horário lá nesse estádio Concepción no Chile, você ouve gente batendo e pedindo socorro, pedindo para sair, pedindo para ser libertada, por conta dos horrores que... Você pode pensar assim, não, mas será que isso não é um processo folclórico? E a questão é que não. As nossas energias ficam de fato impregnadas em objetos e ambientes. Quando um local foi por muito tempo usado por uma finalidade muitas vezes negativa, como no caso de um local que foi uma prisão, a energia ali é terrível. Eu lembro uma vez um repórter que foi até o Carandiru, pouco antes de ele ser demolido, e eles entraram nas celas vazias, mas era nítido, tanto para quem assistia em casa, mas para os repórteres, o quanto que o local era pesado. Então eles entravam, teve um lá que falou, gente, isso aqui eu tô... O cara mesmo começou a meio que querer surtar, começou a entrar... Ele não sabia por quê. Porque a energia gravitante ali é de horror, é de desespero, é de raiva, é de mágoa, é horrível. A pessoa está aprisionada. Então, isso que ele fala, mas é um estádio... Não é que é mal assombrado, é que a energia é horrorosa. Porque os rastros que ficaram daqueles que sofreram ali, muitas vezes vão levar muito tempo para ser limpo. A energia não é uma coisa assim... Não é um vaporzinho que depois, sabe, sobe para o céu e... Não, a energia densa fica ali por anos, décadas, séculos, né? Até mais, dependendo da quantidade de pessoas, do tempo, da intensidade e tudo mais. Então, é um processo realmente terrível, né? Mas vamos lá. Engraçado que eles falam que as autoridades se negam a falar do assunto, mas que há muitas testemunhas de funcionários ou pessoas que ficaram ali no estádio para show, ficaram mais tarde e andaram por esses lugares, ouvem as pessoas batendo nas portas, pedindo socorro e sentindo dor, gritos de dor, que deve ser eco de alguma coisa assim, né? Tem isso tem essa... Eu falo, não é por exagero, eu não sou exatamente investigador paranormal, eu gosto da história e de tudo que a história traz junto, mas tem alguma coisa de memória, de lugar
ter uma memória do lugar. Eles falam daquela questão de o Energia. falecido repetir o horário da morte, porque é um horário de maior tensão, horário de maior emoção. Então, aquela história do... Vocês citaram um filme, Sexto sentido? Sexto Sentido. Então, um menininho ficava vendo ali pessoas penduradas, essas coisas. Sempre o momento da morte, até o Invocação do Mal tem muito isso, né? O momento da morte foi traumático, é onde você fica reprisando todo o tempo, reprisando e tal. E aí, por isso que eu acredito que lá eles fiquem escutando esses gritos de tortura e dor. É alguma Doideira. coisa da energia que fica, né? É Impregna no lugar. Tem uma história, você falou de La Paz, né? O Hernando Siles. Inclusive tem um vídeo Esse do vídeo é Hernando muito bom. Siles, que é o do jogo do Strongest contra o Defensor do Uruguai. Mas do Hernando Siles, vamos ver qual que vai entrar. Esse é esse mesmo, aí. esse é mesmo. Olha na arquibancada. O Strongest tá ganhando. Ali, tá vendo o cara correndo? Sim. O cara vai atravessando tudo, ó. Ele vai dar uma diminuída. E é engraçado, porque a galera tentou desmistificar esse vídeo. Só que ele ia passar as grades, ó. Ah, mano. Loucura, né? E foi engraçado que esse jogo E ninguém passou olha pro cara. no Jornal da Noite, já tava assim, ó. O mais importante não era o resultado do jogo, era fantasma visto no estádio. Você vê as manchetes do país mesmo mostrando isso. E esse estádio é um estádio super assombrado. Ele tem uma aparição muito marcante, histórica, depois de um jogo da seleção brasileira. O Brasil perdeu a primeira vez numa eliminatória para a Bolívia, nesse estádio, né? O Olímpico de La Paz, Hernando Siles. E depois que acabou o jogo, o cara foi fechar. O responsável, o administrador. E aí ele vê 14, porque foi uma catarse, invasão de campo. Imagina, Bolívia ganhou do Brasil, primeira vez que o Brasil... A galera entrou no campo. E aí ele viu uns 14, 15 moleques brincando de bola. 14 meninos. E aí ele fala, vambora, gente, acabou, chega, deu. E a molecada nem tinha um, ele foi fechar os negócios. Quando ele voltou, não tinha mais ninguém. E aí ele falou, pô, por onde eles saíram? Eu que tô com a chave, que tô aqui, eles iam me esperar na saída. E eu iria assim, bom, foi embora, mas ficou com aquilo na cabeça. Falou, porra, Tranquei os moleques lá tranquei os moleques lá dentro, certeza, vou voltar. E aí ele começa a conversar com a galera fala, o pessoal mais velho fala, não precisa. É assim mesmo, o Hernando Siles, ele ficava em cima também de uma área que foi meio que invadida para a construção dele. E é muito comum que apareçam espíritos, enfim, lá eram crianças, mas... Antes de continuar, eu queria te perguntar, por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo e vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Apareciam vultos de animais, ou então de criaturas não conhecidas. E, além disso, esse estádio teve alguns traumas muito grandes de desabamento. Nossa. Então morreu uma galera uma vez num grande acidente de desabamento. E teve um grupo de torcedores que caiu num tanque. Morreram 20 e poucos caras morreram dentro desse Imagina tanque de água, cara. Você cai E a galera não conseguiu sair, eles acabaram... durante um jogo. Durante o jogo.
Triste. Você vai, porra, ninguém salvar também. Bom, se bem que a gente viu uma menina que ficou 4 dias, não tiraram de lá também. O cara não conseguiu salvar dos tanques. A não ser que não tenha visto, né? Caiu e foi ficando também. O Castelão, eu acho, anos 90, teve uma briga de torcida também. E aí teve uma galera que não tinha nada a ver com a briga também, que ficou no meio, né? E aí, entre esses, teve pessoas que faleceram também. E aí eles atribuem aí a aparição de um fantasma, de um homem sem cabeça, a uma dessas pessoas. Pô, mas ele perdeu a cabeça? Perdeu né, a cabeça, cara? Caramba. Não, estádio, cara, estádio é muito... A gente fala em estádio, mas na verdade, se a gente for observar, qualquer ambiente pode sofrer com esse tipo de coisa. É claro, estádio envolve paixões, são multidões, mas uma casa onde teve, por exemplo, ali uma família que foi, né, que perdeu a vida ali injustamente por alguém que foi lá e fez uma barbaridade, aquilo também fica impregnado. E consciências, nesse exemplo que eu dei de uma família, podem ficar ali achando que é a própria casa, não sabendo o que aconteceu. Quando a pessoa não sabe que ela morreu, a gente chama de parapsicótico. É a parapsicose pós-morte. Portanto, ela acha que está na casa dela, mas é confuso, não sabe nada. Então, coisas assim podem acontecer. O que ele está dando assim, exemplo de estádio são casos que marcaram e que muitos conseguem ver essas consciências mesmo após muitos anos. Mas, lembrando, não é porque é estádio, qualquer local isso pode acontecer. Como a gente já falou, mobiliza. O Tottenham tinha a porta 28, que eles construíram e ninguém abria essa porta, não sabia o que tinha. Depois que demoliram, os caras... E todo mundo tinha uma história de ouvir vozes, e aquela história, eles mantinham a mística, né, da história. Tinha a porta 28 ali numa determinada área do Tottenham. E, pô, ouviam vozes, ouviam pessoas chamando, você passava ali, o pessoal falava, Vilela, vem cá, de dentro da porta, e ninguém sabia o que era. Ninguém abria, mas rolava aquela história de que era um depósito inutilizado, uma área infiltrada que não compensava mexer, e depois demoliram ali aquela área e nunca se soube o que tinha. Mas existem teorias, né? Ah, não, alguma pessoa ficou presa ali e por isso ela acabou falecendo em fantasma. Então, quando não tem explicação, sempre vai haver teorias sobrenaturais para qualquer coisa. Né? Claro. A gente tenta racionalizar, mas existem aqueles que tentam mistificar, então a briga é boa sempre, né? Esse é um tema que eu ainda tenho vontade de escrever sobre isso, porque a gente tem muita superstição além de assombrações no futebol, né? E eu não consigo entender muito esse distanciamento que a gente teve. Talvez essa mística do futebol tenha se perdido exatamente com essa celebrização do esporte e não mais dele ser uma coisa da rua, né? Uma coisa né? Virou total, e aí não tem mais essa coisa. O cara jogava com a mesma cueca o campeonato inteiro. O cara falava, vou usar a chuteira, cueca, então, exatamente. Quer dizer, uma coisa... Hoje em dia não rola mais, né? O cara, a minha chuteira da sorte, a minha sei lá o que da sorte, acabou. Hoje... O que tinha muito, e isso daí não é bom ficar citando, porque tem jogador que fazia isso e virou jornalista, né? Mas era o tal de tomar banho na banheira cheia de rosas. Ah, é? Tem umas histórias assim, de Copa do Mundo, inclusive. É que o cara fica meio bravo de falar o nome dele, mas ele é jornalista e o pessoal falava que ele fazia isso. O próprio Vanderlei Luxemburgo fazia isso. Não, ele tinha o dele, né? O Pai de Santo. O Robério. Era o Robério. O Robério, quando foi, inclusive o Vanderlei foi pra Ponte e nessa matéria que eu falei de 2017, ele fala disso, ele fala desse período aí. Quando o Vanderlei vai pra Ponte, o Vanderlei, cara, eu sinto saudade dele no futebol. Ele é um cara desse, cara, é um dos últimos folclóricos, né? Embora seja super competente, o Luxemburgo, resolvia... Em 2002 tem alguma história também, né, de um orixá, um pai de Ogum também, que ajudou a seleção, não tem alguma história assim também de 2002? Seleção? Da seleção brasileira. Era o Felipão. Felipão? O Felipão acredita nessas paradas? Não lembro, não. O pessoal do chat aí pode ajudar a gente, eu não tô lembrando. Eu acho que 2002 tinha uma história assim, 98 tinha uma história de uma pessoa, de um pai de santo que acompanhou o Ronaldo, e mesmo assim aconteceu tudo que aconteceu, né? e tem essa é engraçado assim, né? Tem uma agora eu não sei se ela é bem uma cigana, uma feiticeira, mas é uma pessoa que faz trabalhos no Rio de Janeiro,
que ela atribui a sorte do Messi a um trabalho que ela fez para uma pessoa da família do Messi quando o Messi era criança no Rio de Janeiro. Pode pesquisar que Essa tem isso. mulher deve ser boa, cara. E aí, se colocar O assim, moleque tem 7 anos, tem que ser agora então, hein? Cadê ela, hein? se colocar assim, magia brasileira fez Messi ter o sucesso, eu acho que Vê se aparece. acha ele, hein? Meu. Você não conhece. Ô, Messi, vem contar essa história aí aqui pra gente, cara. O Messi agora tá de férias, né? Tá de férias. Qual que é a história que você falou da portuguesa? Da portuguesa? Você falou do trator enterrado? Ah, no Canindé. É que isso daí não é história de terror, isso daí é uma piada. Isso daí é uma piada. Não, aconteceu de verdade. Não, calma lá. É verdade. Calma lá. verdade essa Eu sempre parada. entendi como anedota, né? Eu também. Coloca aí. Eu acho que é de verdade, cara. O quê? Fecharam o estádio e não conseguia passar, não cabia pra passar o trator de volta. Aí tiveram que enterrar lá dentro. Vê se é verdade essa história, porque eu sempre soube que. Porque não dá pra desmontar, pra tirar em peça? Enterrado? Teoricamente dá, por isso que eu acho que não é verdade. Tem duas coisas assim que colaboram contra. A primeira é que geralmente o padrão é você termina o estádio, o maquinário vai estar lá dentro, desmonta e tira. Igual esses guindastes em cima do prédio. E outra coisa, a portuguesa, ela pegou o estádio, era tudo do São Paulo, né? E eles não tinham grana para construir. também. Era tudo de São Paulo. E eles não tinham grana para construir, e aí foi a torcida e investidores, a galera que se juntou para colocar. Então é muito difícil que, tipo, o povo se juntou, pagou a grana, tirou do bolso, aí vem o empresário, colocou a máquina dele lá dentro, ele vai deixar. E como que ela entrou? Não tinha nada. Não tinha nada. Era Construiu, só. ela não saiu. E construiu e ficou lá dentro. Aí dizem que enterraram ela lá dentro. E daí... Pra mim isso era tipo uma piada antiga, assim, não era? Aqui na internet é realmente isso, enterraram, mas porque os custos eram muito altos pra poder desmontar a máquina e tudo. Então tem um resolveram trator enterrar. mesmo. Era um trator gigante. Maravilhoso, cara. Imagina, acaba a civilização, os caras vão desenterrar lá e achar Trator. que, nossa, tinha um ser aí. Tinha um Autobot isso aqui. Bumblebee. Que maravilhoso. E não está da portuguesa, pra zoarem ainda mais. Né? Pois é. Pois é. O Pacaembu, eu sei que tem um monte de história por causa do seu Flor, que era uma figura... Seu? Flor. Flor. Seu Flor, Floriano. Ele era um faz-tudo no estádio e era uma das coisas que ele fazia era segurança à noite lá. E ele dizia que tinha apareciam alguns fantasmas também, fantasma com CPF. Era uma fantasma que aparecia com uma roupa branca que circulava pelo estádio, onde fica hoje o Museu do Futebol. Era o alojamento dos funcionários e de atletas. E quando ele ia para esse alojamento, ia descansar, às vezes, dormir mesmo durante a noite, não estava acontecendo nada, ele dormia dentro do estádio. Um antigo funcionário que já havia morrido, que usava chapéu, ele entrava no vestiário, no alojamento, ia do lado, assim, tinham várias camas perfiladas, e tirava a bota, ele falava com muita clareza, assim, tirava a bota, ficava do ladinho, tirava o chapéu e deitava do lado dele. Essa é bem famosa. Essa é famosa. A praça também tem uns fantasmas famosos também, né? Eu conheci eu não sei se ele chegava a ser segurança ou ele era só um faz-tudo numa imobiliária que tinha ali na frente, ali, sabe? Na entradinha ali de Perdizes. E ele falou que era segunda-feira à tarde ver coisa esquisita ali na praça durante madrugada, sabe? Tipo, gente sentar, aparecer do nada, sentar no banco da praça e sumir. Gente chegar pra entrar no estádio e também vai e não volta. E aí tem uns famosos, que é um que fica no semáforo, que ele aparece como se ele tivesse perdido. No Pacaembu. No Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, né? Charles Miller, ele aparece e ele fica ali pra quem sobe pra faculdade ali, né? E aí ele fica ali na esquina e como se tivesse perdido e do jeito que aparece ele some do nada também. Então tem uns fantasmas que batem ponto ali na praça. Ali também. A pessoa morre e continua trabalhando. Né? Então vai... Pois é. Agora o duro é saber o seguinte. De fato, aquela consciência tá tão densa que qualquer pessoa, mesmo quem não é clarividente, consegue ver? Esse é o ponto. Por quê? Clarividência é um fenômeno de visão multidimensional. Então... se a pessoa ela é clarividente, ela consegue ver energias, seres extrafísicos, imagens à distância, ela pode ver um monte de coisa que vai além dos olhos comuns de uma pessoa.
Mas, se esse indivíduo não tem clarividência e ele começa a ver esses seres extrafísicos, aí mostra que de fato aquela consciência está muito densificada. A energia dela está muito forte a ponto de pessoas comuns verem. Então a pessoa está num semáforo, mas espera aí, foi só uma pessoa que viu? Ou ela está ali, uma família inteira num carro consegue ver? Então, ver ser extrafísico não é o problema. Claro, evidente, sempre vê. A pessoa sensitiva, o parapsíquico, vai observar isso. Mas aí o ponto-chave é a pessoa que não tem nada, mas naquele lugar, naquela hora, como eles estão falando, aí ele aparece, vê, observa, aí muda de figura. Porque isso de fato é chamada aparição intervivos. Veja, aparição intervivos, tá? Qualquer um consegue ver. Robocop, sabe? Que o cara morre, o policial morre, eles montam o policial de novo pra trabalhar. O jogador que continua. Cara, o cara morto. Isso, não, você não morreu, não. Vai voltar a trabalhar. Então, um vídeo muito legal. Eu não sabia que tinha tantos casos assim em futebol, né? Inclusive, para você ver, né? Estádio usado como processo de tortura e de prisão é sempre um problema. Por isso que esse tema é interessante de ser falado, porque quando a gente fala assim, né, dessa parte como aqui do canal do Sexto Sentido, você quer entender o bastidor da coisa. É isso que é o legal, isso que é o importante. Agora, imagina só, por exemplo, um coliseu. Porque lá não teve algo eventual, ali foram séculos de lutas, de mortes, de escravidão. Então, quando você vai numa parte da Itália dessa, que é completamente milenar, antiga, e tem uma história pesadíssima, você acha que as energias ali já desmaterializaram, já sumiram, já evaporaram? Claro que não. E aí entra o papel o quê? Do inocente útil do turista. Sim, o turista. O turista vai lá e sai carregado, ou então ele perde a energia boa dele, mas que ajuda a dar um grãozinho de areia ali para fazer a limpeza do ambiente. Então, é muito bom que tenha, bom entre aspas, que tenha muitos turistas no Coliseu, por exemplo, porque depois de muitos anos, talvez décadas ou séculos, né, séculos ali, visitando o local, aquilo vai gradualmente, de pouquinho a pouquinho, de grão em grão, vai limpando toda aquela energia negativa que ficou ali no passado. E o bom é exatamente o quê? Que os ex-participantes de vidas passadas possam fazer a visita, porque aí eles vão contribuir um pouco, mas imagina só, uma pessoa no passado que está lá no Coliseu gritando, né? Vai, arranca a cabeça, né? Fica ali torcendo por aquilo que era feito, e de repente ele volta numa nova vida, passa por lá, leva um pouco de energia negativa com ele, sai dali meio desequilibrado, meio aéreo, meio fora da casinha, mas não é à toa. Ele está ajudando a limpar o que ele mesmo no passado sujou. Portanto, estádios, locais de guerra, rinhas, todas essas arenas presentes e antigas têm o seu processo negativo no meio. E isso é muito importante da gente poder observar. Por quê? Para não cair de patinho, para não se dar mal sem saber o que está acontecendo. Isso é muito, muito sério. E para você que chegou até aqui, tem uma novidade. Em breve, teremos aqui um curso sobre energias, exatamente. Você já parou para pensar, peraí, como é que eu faço a minha proteção energética? Se chegar um ser falecido, um ser extrafísico perto de mim negativo, e eu sentir uma presença ruim no ambiente, e aí? O que eu faço? Você vai o quê? Usar o trevo de 4 folhas? Vai rezar? Será que adianta? Vou ter que tomar um passo. Não, mas agora está fechada lá a casa. E agora? O que eu faço? Então existem recursos, ferramentas dentro da gente, não apenas para ter uma autodefesa, uma proteção muito séria, que funciona, como a gente pode usar a energia para ajudar os outros, para ter fenômenos, para sair do corpo. Eu saio do corpo, encontrei um ser negativo, o que eu faço? Eu volto correndo para o corpo? Pode ser. Mas existem outras ferramentas e técnicas que têm relação com a gente. Você não precisa fazer ritual, você não precisa estar num local especial, você não precisa de decoração, você não precisa de música, você não precisa de nada. O nosso poder interno, usado através de técnicas muito eficientes, para te dar segurança, equilíbrio e para potencializar a sua vida. Esse curso, já estou preparando, está excepcional.
Ainda não tem data de lançamento, mas fica de olho aqui no canal. E fique de olho sempre no primeiro comentário de cada vídeo, porque quando for lançado, eu vou falar nos próximos vídeos e também vai ter o link para você saber mais, para ver se te interessa ou não. Vão ser muitas aulas, um curso completíssimo. Olha, estou muito animado, então convido vocês aqui já a ficarem antenados para saber mais, tá bem? Se você quiser que te avisem quando o curso sair também, dá uma olhada no botão Saiba Mais, que tem no primeiro comentário aqui também. Lá tem o WhatsApp do canal, o pessoal do atendimento vai registrar o seu número, se você tiver interesse. E quando o curso sair, eles vão te enviar link, vão te enviar tudo que você precisa saber sobre o assunto, tá bem? Então fica aí uma nova novidade, especialmente para você que gosta do tema de energia, tá bem? Mas e você, o que achou desses comentários? O que achou desses casos? Já tinha visto falar de fenômenos assim, aquele caso, aquela filmagem daquela consciência ele passando correndo é impressionante, né? Eu já tinha visto ela, eu achava que era fake, mas pelo que eles falaram ali não era, até porque deu em jornal, deu em tudo, a câmera filmar, né, aquela pessoa correndo, atravessando, se não for fake, é realmente um registro muito impressionante e fora de série, não é mesmo? Mas você acha que isso é real? Você acha que isso é falso? O que você acha? Coloca nos comentários aqui, tô lendo sempre, é um prazer ver o que vocês sempre escrevem aqui no canal. Então é isso, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal Sexto Sentido e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para vocês, até a próxima, valeu!